Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nós queremos diante de Ti confessar, Pai, o nosso pecado, Senhor, e a nossa insignificância, a nossa pequenez. E também confessar a Tua grandeza e a Tua glória, Senhor. Muitas vezes a revelação, Senhor, da Tua palavra é demais para nós. E outras vezes nós não conseguimos compreender, porque são pessoas pequenas tentando conhecer um Deus tão grande. Mas naquilo que for possível, nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Então aqui, irmãos, nós vamos começar aqui por esse texto de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, né? Então, nós temos uma clara, né, consciência aqui de quando ele fala ele nos libertou, né? Ele está falando de Jesus, pois nele é em Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então ele está falando de Jesus, no qual temos a redenção. Então todas essas palavras falam de Jesus. E logo que ele termina de falar sobre Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas. Então veja bem, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Então os anjos foram criados nele. As pessoas da terra foram criadas nele. E algo misterioso para nós, mas nós precisamos crer nisso, José e Maria foram criados nele. Então, de certa maneira, Jesus é o criador de Maria e de José, da sua mãe e do seu pai. Nós vamos entender isso em breve. Então, veja bem, nele foram criadas todas as coisas. Leandro, Marcos, Gelson, os anjos, os arcanjos, os querubins e até mesmo os anjos que caíram, que depois viraram demônios, foram criados nele. Então ele começa dizendo assim: ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto que nós temos, né? Então eu vou até escrever aqui, né? Primeira coisa, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aí nós vamos para João, nós vamos voltar um pouquinho aqui, vamos para João, né? E aqui em João nós vamos buscar a confirmação, né, desta revelação de Deus. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, né? No princípio era o verbo. O que será que era o verbo? Vamos tentar entender aqui. O verbo estava com Deus. Aonde que ele estava com Deus? Então, quando ele fala no princípio, ele está se referindo aqui, ó, em Gênesis, no princípio. Então, ele está se referindo a esse princípio aqui, né? Então, no início do mundo, era o verbo. E este verbo estava com Deus. E este verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui ele está confirmando o que está escrito ali em Colossenses, né? Então, o que João está ensinando aqui, Paulo ensinou ali aos Colossenses, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas, todas as pessoas, todos os anjos, todos os animais, tudo que existe foi feito pelo verbo. Então, quem era o verbo? Nós temos a prova aqui que Jesus era o verbo no verso 14. Né? Então, ele fala aqui do verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, agora aqui, ali em Colossenses, nós temos que ele é antes de todas as coisas. Aqui em João, ele confirma, né, que no princípio
era o verbo. Então Jesus, ele estava ali no princípio. Então quando Deus ele foi criar o homem ali, Adão e Eva, ele falou: façamos o homem. Então façamos ali é no plural. Então Deus estava ali com Jesus e com o Espírito Santo lá no céu há milhões, bilhões, talvez trilhões, eu não sei dizer quantos anos atrás. No início da criação de tudo, Jesus estava lá. Então Jesus ele já existia antes de todas essas coisas. E nós vamos entender isso melhor agora, partindo para a parte prática, aqui numa conversa que estava acontecendo aqui de Jesus, aqui no livro de João mesmo, no capítulo 8. Eles estavam falando sobre Abraão, né? Aí Jesus fala assim, ó, presta atenção no que Jesus diz aqui, ó, no verso 55. Primeiro, Jesus ele fala alguma coisa sobre Abraão, né? E aí, os fariseus eles questionam aqui, né? Eles fazem uma pergunta para Jesus, né? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Então, Jesus ele estava dizendo aqui, né, no verso 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E ele estava dizendo que as palavras que ele falava eram palavras de Deus. Então, aqui Jesus ele estava praticamente se comparando com o próprio Deus, e os judeus se escandalizaram, e eles falaram assim, mas quem é você, né? Você está achando que é maior que Abraão, né? Aí Jesus responde, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Olha aqui, ó. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, aqui Jesus está falando de Deus Pai. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha o que Jesus diz aqui, ó, verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se nele. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Vejam bem, nós sabemos que Abraão era um patriarca, então Abraão, a história de Abraão, ela se passou a mais de 1000 anos antes de Jesus. Então, os judeus que eles não conseguiam compreender, porque essas coisas são mistérios de Deus, revelados pelo Espírito Santo na sua palavra. E eles perguntaram assim, ainda não tem 50 anos? Como você está dizendo que você viu Abraão? Aí o que Jesus responde aqui, ó, olha só. Respondeu-lhe Jesus, olha só. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só. Então aqui Jesus, ele está dizendo assim, que ele é o criador de Abraão, ele é o salvador de Abraão, ele é o criador de todas as coisas. Como disse lá em Colossenses, como diz ali em João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por Jesus e para Jesus. E a gente vê isso aqui em João mesmo, aqui nesse diálogo aqui, ó, de Jesus com as pessoas, nós vamos ver a comprovação também. Olha só o que ele diz aqui, ó. Olha aqui, ó, no João capítulo 6, né? Verso 32. Primeiro ele fala aqui no 31, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Tá bom? Aí Jesus continua dizendo assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falaram para Jesus: olha, Jesus, né? Então se o pão de Deus é esse pão que desce do céu, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus falou assim: ó, eu sou o pão da vida. Então esse pão que Jesus está falando, que desce do céu, é ele mesmo. E ele confirma aqui no verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a vontade de Deus, não para fazer a minha própria vontade, perdão, mas a vontade de Deus. E depois, mais para frente, aqui no 51, ele confirma novamente, e ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então veja, Jesus, ele é o único ser humano que veio do céu. Ele desceu do céu. Todos nós fomos originários aqui na terra, inclusive Maria, inclusive Abraão, inclusive José, inclusive o próprio João que escreveu essa carta. Todos originários aqui da terra. Nenhum ser humano veio do céu, com exceção de Jesus. Jesus foi o único ser humano que veio do céu. Então, por isso é correto afirmar que Jesus, ele sempre existiu lá no céu. E como ele mesmo disse, ele é mais velho que Abraão, é mais velho que Moisés, e ele, como Deus, ele é mais velho até mesmo que seus pais, né? Seu pai e sua mãe. Então, essa é uma doutrina da dupla natureza de Cristo. Jesus, ele é 100% homem e também é 100% Deus. E nós precisamos acreditar nesse ensino pela fé. É um ensino que a Bíblia revela e nós temos que acreditar nessa dupla natureza de Jesus. Acreditar naquilo que a palavra de Deus declara sobre ele, né? E para terminar, olha só o que Jesus fala aqui, ó. Em João 8, aqui ao final desse mesmo discurso que ele estava tendo aqui, explicando para as pessoas, né? Que quando ele falou que ele era mais velho que Abraão, causou um transtorno tremendo, né? Aí ele diz assim, ó, vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Então Jesus, ele não é deste mundo, ele não é da terra, ele é do céu. Jesus sempre existiu no céu, desde o início, desde a eternidade. Jesus sempre existiu lá no céu. E ele se encarnou há 2000 anos atrás. Então essa é a diferença, ao contrário de nós temos aí 40, 50 anos, há 200 anos atrás nós não existimos em lugar nenhum. E Jesus não, Jesus há 4.000 anos atrás, nos tempos de Abraão, ele já existia. E para finalizar, ele fala aqui no verso 29, ó. E aquele que me enviou está comigo. Então aqui a gente vê que Jesus, ele foi enviado. Enviado por quem? Enviado por Deus Pai. Enviado da onde? Lá do céu, até aqui na terra. Por isso que ele diz assim, né? Vós sois cá de baixo, que é a terra, e eu sou lá de cima, que é o céu. Então, esse é um tema maravilhoso e lindo para nós meditarmos nele. E isso alegra muito o nosso coração, que Deus nos dá a oportunidade da gente aprender essas coisas tão belas da palavra de Deus. Depois tem o Salmo 22 também, que a gente pode olhar outra hora, que também é uma outra prova, né? Mas aqui João 8,
Se nós debruçarmos aqui a nossa atenção nesse capítulo 8 do Evangelho de João, nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas. Então, que Deus nos abençoe e abra nossa mente, o nosso entendimento. Amém? Um abraço a todos aí.